Aula de Geometria Básica com o professor Cazé. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Geometria. A aula de hoje é uma aula de correção de exercícios. Exercícios simples de aplicações do Teorema de Pitágoras. Questão número 1, nós temos aqui um triângulo retângulo com catetos raiz de 3 e raiz de 2. E o enunciado pede o valor aproximado da hipotenusa. A hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Desenvolvendo aqui, raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3, porque 3 ao quadrado é 9 e raiz de 9 é 3. Ou ainda, raiz quadrada e potência de 2 são operações inversas. Então, índice 2, expoente 2, sobra apenas o que está dentro do radicando. Então, x ao quadrado é igual a 5. Então, x é igual a raiz quadrada de 5. Observem que aqui não cabe o mais ou menos conforme nós fazemos em álgebra. Por que não cabe o mais ou menos? Porque nós estamos tratando aqui de segmento, medida de comprimento de segmento. Então, agora o que a gente faz? Qual é a raiz quadrada aproximada de 5? Tem duas formas de se fazer. Uma é você ir atribuindo valores, multiplicando cada um desses por ele mesmo. Então, nós queremos um número que elevado ao quadrado dê 5 ou se aproxime de 5. Como que está pedindo o valor aproximado, uma forma de você fazer isso é você substituir cada um desses valores na multiplicação por ele mesmo. Faça 2,2 vezes 2,2, 2,9 vezes 2,9. É claro que 5 está na cara que 5 vezes 5 não é 5. Então, de cara, esse último aqui você já corta. Então, esse último aqui já não pode ser. Qual é a forma que eu sugiro? Monta uma tabelinha. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Observe que 5 está entre 4 e 9. Então, a raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Então, não pode ser esse aqui. Como 5 está mais perto de 4 do que de 9, então a raiz quadrada de 5 tem que estar mais perto do 2 do que do 3. Então, só pode ser a primeira opção. Essa é uma forma de fazer a raiz quadrada por aproximação. Que eu particularmente considero essa forma aqui a melhor forma, principalmente em questões de múltipla escolha. A próxima questão, o valor de x no triângulo abaixo é, mais uma vez temos aqui um triângulo retângulo e x é a hipotenusa. Então, faremos pela mesma técnica. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 6 vezes 6, que é 36. 8 vezes 8, 64. 36 mais 64 dá 100. Então, x é igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10 é 100. Então, a resposta correta é o nosso último item. Próxima questão, queremos o valor de x no triângulo retângulo abaixo. A hipotenusa, nesse caso, é o x mais 5. Então, faremos hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Observe que trocar a ordem dos catetos não tem problema. O que você não pode é trocar a ordem da hipotenusa. A hipotenusa sempre deve vir primeiro. Caso contrário, a conta ficará errada. Aqui nós temos um produto notável, o quadrado da soma de dois termos. Tem duas formas de se desenvolver isso. Você pode fazer x mais 5 multiplicado por x mais 5 e usar a distributividade aqui na multiplicação em relação à adição. Ou você usa a forma do quadrado da soma de dois termos, que é o seguinte: quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 5 dá 10, 10x. Então, aqui vai ficar 2 vezes 5, 10 vezes x, 10x.
mais o segundo ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. Isso tem que ser igual a x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6, dá 6x, mais o segundo ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, mais 6 ao quadrado. Bom, temos aí uma equação, a princípio uma equação de segundo grau, mas depois que a gente arrumar essa equação do segundo grau, pode ser que caia numa equação do primeiro grau. 6 ao quadrado é 36, então podemos colocar logo aqui o 36. Vamos passar tudo que está do lado esquerdo da igualdade para o lado direito. Ao fazer isso, cada um desses termos vai mudar o sinal. Então vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 25. X ao quadrado fica menos x ao quadrado. 6x fica menos 6x. Mais 9 fica menos 9. Menos 36 igual a 0. Então, agora vamos ver os termos semelhantes para a gente poder eliminar. Ó. X ao quadrado menos x ao quadrado dá 0. 10x menos 6x dá 4x. E agora a gente vai fazer a continha com os números. Ó, 25 menos 9 menos 36. Bom, 25 menos 9 dá 16. 16 positivo. Menos 36 vai dar menos 20. Então, aqui vai ficar menos 20, igual a 0. Observe que nós temos aqui, na verdade, uma equação do primeiro grau, e não do segundo grau, como parecia ser. Então, 4x igual a 20. 20 mudou de lado da igualdade. 4 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 4 dá 5. Então, o x vale 5 e a nossa resposta é a terceira opção aqui da lista. Próxima questão, mais um triângulo retângulo. Neste caso, ainda queremos o valor de x, mas o x não é hipotenusa. É importante observar isso, que a hipotenusa agora é o 3 raiz de 5, que é o que está de frente para o ângulo de 90. Então, na hora de armar a continha, vai ficar assim, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 3 raiz de 5 ao quadrado, é importante saber que esse expoente se distribui para os dois termos, porque aqui é uma multiplicação. 3 raiz de 5 é, na verdade, 3 vezes raiz de 5. Então, temos aqui 3 ao quadrado, que é 9. Raiz de 5 ao quadrado, 5. 6 ao quadrado, 36, mais x ao quadrado. 9 vezes 5 é 45. Esse 36 está com sinal de mais, passa para o outro lado da igualdade, vai ficar com sinal de menos. 45 menos 36 dá 9. Então, 9 é igual a x ao quadrado. Então, o x vai ser quem? Vai ser a raiz de 9, que é a operação inversa da potência de 2, é a raiz quadrada. Então, x é igual a 3. Então, a nossa resposta é a primeira opção. Essa próxima questão é a definição do Teorema de Pitágoras apenas. Ó. Observando o triângulo abaixo e fazendo uso do Teorema de Pitágoras, pode-se afirmar que... Qual dessas afirmativas aqui é correta? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, no caso A, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a afirmativa correta é a segunda, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E para finalizar a nossa correção, temos aqui um mapa, visto de cima, uma planta baixa de uma cidade. Uma pessoa faz o percurso de A até C, passando por B, conforme indicado na figura abaixo. A distância que essa pessoa percorreu foi... Então, observe que essa pessoa percorreu de A até B, fez esse trajeto aqui. Depois percorreu de B até C. Analisando esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, de catetos 30 e 40 metros, ó. Esse lado é 30, então esse aqui é 30. Esse aqui é 40, então esse aqui também é 40. Eu consigo determinar o segmento AB. Então, o primeiro passo é determinar o AB. Ó. Esse segmento AB ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado.
Então, AB ao quadrado, eu estou chamando de AB porque é o segmento AB. Você poderia chamar esse AB de X, por exemplo, e chamar o BC de Y, dá no mesmo, tá? Bom, 30 ao quadrado, 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9, acrescenta 2 zeros, então dá 900. 40 ao quadrado é 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, acrescentando 2 zeros da multiplicação. Então, eu tenho 1.600 mais 900. Então, o AB ao quadrado vai ser, na verdade, 1.600 mais 900, 2.500. Quem vai ser AB? A raiz quadrada de 2.500. Então, AB vai ser igual a 50. Ora, como que a gente sabe de cara que raiz quadrada de 2.500 é 50? Simples, ó. Sempre que eliminando os zeros, se o número que estiver sobrando aqui tiver raiz quadrada exata e a quantidade de zeros aqui for de uma quantidade par, ele vai ter raiz exata. Qual vai ser a raiz? Raiz de 25, 5. Metade dos zeros que sobraram aqui tem 2, metade de 2, 1. 1 zero. Então, AB vale 50. Então, já sei que essa medida de A até B foi 50. Agora, eu vou calcular de B até C. Para calcular de B até C, mais uma vez, utilizaremos os Pitágoras. Ó. Essa distância BC é a hipotenusa. Então, BC ao quadrado vai ser igual a essa distância toda. Que distância é essa? Ele está dizendo aqui, ó, 60. Então, vai ser 60 ao quadrado mais essa outra distância ao quadrado, que é 80. Fazendo a multiplicação, vai dar 3.600, que é 60 vezes 60. Aqui 8 vezes 8, 64, vai dar 6.400. Então, BC ao quadrado, 6.400 mais 3.600 dá 10.000. Então, BC vai ser a raiz quadrada de 10.000. Pelo mesmo motivo anterior, a gente sabe que tem raiz quadrada exata. Ó. Observe que raiz quadrada de 100 é 10 e me sobram 2 zeros aqui. Então, basta eu pegar um deles. Então, qual vai ser a raiz quadrada de BC? Qual vai ser a raiz quadrada de 10.000? Vai ser 10 acrescentado de um zero, que é o 100. Então, a medida BC é uma medida de 100 metros. Então, quanto que ele percorreu? Ele percorreu 50 metros mais 100 metros. Então, ele percorreu 150 metros. Resposta correta, a primeira opção. E com isso, nós finalizamos a correção da nossa atividade. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.